Um dos jogadores se lembra dos sons aterrorizantes que vinham do teto do vagão até pouco tempo atrás. Ele imagina que os dois lados devem ter usado tudo o que tinham, e pelo nível da batalha, não faz ideia de quem saiu por cima. O mecânico, com uma expressão pesada, diz à dona da Chamber of Commerce que havia dois fantasmas ferozes lá em cima, e derrotar os dois sozinho seria algo extremamente difícil para qualquer pessoa. Por causa disso, ele não consegue evitar pensar no pior. Na cabeça dele, é bem possível que os bandidos já tenham assumido a vantagem e que o desastre esteja prestes a cair sobre todos dentro do trem. Nesse momento, Lin Yu desce do teto junto com seu companheiro fantasma, pousando com total confiança e sem o menor sinal de pânico. Diante da dona da Chamber of Commerce, ele declara calmamente que uma coisa dessas nunca vai acontecer, deixando claro na mesma hora que os bandidos não venceram. Em seguida, Lin Yu levanta as mãos e mostra duas esferas brilhantes de energia, cujo brilho estranho imediatamente chama a atenção da dona da Chamber of Commerce. Assustada e curiosa, a garota encara aqueles objetos incomuns e pergunta o que exatamente são aquelas coisas. Os fantasmas dentro do vagão ficam visivelmente chocados ao ver que Lin Yu não só está vivo, mas também está ali ileso depois de derrotar inimigos que, no papel, eram claramente mais fortes. Por um momento, a incredulidade toma conta do vagão inteiro enquanto todo mundo tenta entender o que ele acabou de fazer. Lu fica profundamente impressionada com a força de combate de Lin Yu e já não consegue esconder sua admiração. Derrotar dois fantasmas ferozes numa única batalha não é pouca coisa, e aos olhos dela, esse feito faz Lin Yu parecer ainda mais insondável do que antes. Lin Yu se vira para os passageiros e diz para todo mundo se acalmar. Sua voz é firme e tranquilizadora quando ele avisa que o perigo já passou e que não existe mais motivo para continuarem em pânico. Nesse momento, o maquinista de repente sente uma mudança dentro do próprio corpo. Surpreso, ele rapidamente avisa aos outros que o bloqueio que estava suprimindo seu nível mágico foi removido, e seu poder finalmente está voltando. Os membros comuns restantes da gangue se entreolham em puro terror no instante em que percebem que a situação virou contra eles. Seus rostos endurecem de medo ao entenderem que a punição agora é inevitável e que não tem mais para onde fugir. Sentindo sua força voltar com tudo, a confiança do maquinista sobe na hora. Com energia renovada correndo pelo corpo, ele reúne sua equipe e deixa claro que eles mesmos vão resolver pessoalmente o que restou da gangue. A equipe do trem não perde tempo quando entra em ação. Descontando toda a raiva nos membros fracos da gangue, eles atacam com brutalidade e os matam sem piedade, despejando todo o medo e toda a fúria que vinham acumulando durante o ataque. Lin Yu observa o maquinista em silêncio e registra tudo com um olhar atento e pensativo. Na mente dele, o método usado ali para bloquear o nível mágico não é um truque comum, mas sim uma arma muito prática e perigosa. Secretária Bai se aproxima de Lin Yu e relata suas descobertas num tom respeitoso. Ela diz que já localizou o item que os bandidos estavam usando para suprimir o poder dos fantasmas ferozes. Enquanto fala, a garota entrega a Lin Yu uma caixa de madeira. O sistema monetário reage na mesma hora e envia uma notificação instantânea, informando que o item lá dentro é um artefato de alto nível conhecido como Soul Castle. Lin Yu abre a caixa e vê um artefato brilhante repousando lá dentro, irradiando uma presença incomum e perturbadora. Pela descrição, ele entende que aquilo é capaz de extrair energia espiritual de um alvo e prender essa energia em cativeiro. Depois da batalha, os funcionários do trem começam a limpar o interior dos vagões, cuidando da bagunça deixada pelo ataque. Em seguida, a condutora oferece um pedido de desculpas profundo e sincero a todos os passageiros pelo que aconteceu e, como compensação, anuncia que todos vão receber um almoço grátis. Lin Yu não gosta nada quando escuta esse anúncio. Ele sabe muito bem como esses fantasmas costumam agir e suspeita imediatamente que a refeição que prepararem provavelmente vai ser feita com ingredientes ruins e sobras reaproveitadas. Um momento depois, o mecânico do trem se aproxima de Lin Yu com uma expressão séria e pergunta diretamente se ele realmente é o homem conhecido como Imperor. A voz dele carrega tanto cautela quanto respeito, como se já suspeitasse da resposta. Lin Yu confirma calmamente que sim.
No instante em que ele responde, os funcionários do trem imediatamente se curvam diante dele em agradecimento, agradecendo de forma sincera por ele ter intervindo, salvado o trem e protegido todos os passageiros do desastre. Como sinal de gratidão genuína, o mecânico do trem entrega a Lin uma bolsa cheia de almas de fantasmas mortos. É claramente um presente valioso, oferecido para quitar ao menos uma pequena parte da dívida que agora tem com ele. A dona da Chamber of Commerce então também se manifesta, dizendo que ela igualmente deve um grande favor a Lin Yu. Num tom caloroso, mas sério, ela diz que, se ele precisar de ajuda no futuro, pode procurá-la a qualquer momento. Lin Yu agradece aos funcionários pela confiança que depositaram nele e reconhece a boa vontade deles. Depois disso, ele diz que quer compartilhar um pensamento com eles, ficando com a expressão um pouco mais séria conforme a conversa muda de rumo. Ele explica que a arma que os bandidos usaram para suprimir o poder mágico não estava funcionando sozinha. Segundo Lin Yu, ela estava sendo alimentada por um egregor muito poderoso, o que significa que a situação é bem mais complicada do que parecia à primeira vista. Ao ouvir isso, Lu percebe imediatamente que esse ataque não foi um ato aleatório de violência. Tudo foi cuidadosamente planejado com antecedência, e por trás disso deve existir uma organização poderosa puxando os fios nas sombras. Não muito depois, Lu chega à sua estação e se prepara para ir embora. Ela se despede de Lin Yu e diz que pretende relatar tudo o que aconteceu ali para sua Chamber of Commerce o mais rápido possível. Antes de partir, a dona da Chamber of Commerce lembra mais uma vez a Lin Yu que ele pode procurar sua ajuda sempre que precisar. Então, junto com seu fantasma, ela desaparece no ar, deixando para trás apenas o rastro enfraquecido de sua presença. Depois disso, Lin Yu se vira para a condutora com uma expressão calma. Ele diz à funcionária fantasma que tem um pequeno pedido que gostaria de fazer a ela. Lin Yu explica que sua passagem só foi paga até a estação intermediária. Como ele ainda precisa seguir viagem até a estação final, quer saber se isso pode ser resolvido. Os funcionários do trem imediatamente o tranquilizam, dizendo que isso não é problema nenhum. Longe de criar dificuldade, os fantasmas agradecem mais uma vez por ele ter salvado o trem e se oferecem para deixá-lo viajar de graça até a estação final. Um dos fantasmas então entrega a Lin Yu um cartão de cliente VIP e explica detalhadamente seu valor. Com esse cartão, ele vai poder embarcar no trem em qualquer estação e, sempre que viajar, terá um quarto privativo com uma cama macia e confortável preparado para ele, além de refeições gratuitas no vagão-restaurante. Os funcionários do trem vão ainda mais longe e aconselham Lin Yu a se mudar imediatamente para o quarto mais luxuoso de todo o trem. A condutora também promete que um almoço rico e caprichado será preparado para ele o quanto antes. Lin Yu agradece pela gentileza deles, mas então lembra em silêncio que ainda existem outros passageiros no vagão. Em vez de pensar só em si mesmo, ele pede que todos aqueles passageiros também sejam levados em segurança até a parada final. Enquanto isso, os jogadores estão extremamente ansiosos. Eles sabem que suas passagens só foram pagas até a próxima estação e têm certeza de que a condutora vai expulsá-los do trem assim que chegarem lá. Bem nesse momento de tensão, a condutora aparece dentro do vagão. Olhando para os jogadores, ela fala calmamente com eles e pede que todos mostrem suas passagens. Os jogadores ficam nervosos e rapidamente imploram a condutora. Eles perguntam se a viagem deles pode ser estendida por pelo menos mais algumas estações, esperando desesperadamente não serem obrigados a descer tão cedo. Para a surpresa deles, a condutora informa aos jovens que eles realmente têm uma chance de estender a viagem. Mais especificamente, ela diz que podem continuar até a estação final. No entanto, os jogadores logo descobrem que uma passagem até a estação final normalmente custa 500 min. No momento em que escutam esse valor, o coração deles afunda, porque percebem na hora que não tem nem de longe esse dinheiro todo. Mesmo sem querer desistir, os jovens rapidamente fazem outra pergunta à condutora. Já que não conseguem pagar a tarifa em dinheiro, querem saber se seria possível pagar com itens ou artefatos que têm em mãos. Então a condutora diz a eles que não precisam pagar tarifa nenhuma. Ela explica que não vai cobrar um único minim, porque Lin Yu pediu pessoalmente que fossem emitidas passagens para todos os jogadores até a estação final.
Em outro lugar, Lin Yu está aproveitando a companhia de seus fantasmas em um compartimento privado. O clima é leve e descontraído enquanto eles bebem café de qualidade, jogam cartas juntos e finalmente tiram um momento para relaxar depois de tudo o que aconteceu. A partida deles é interrompida por uma batida repentina na porta. Secretário Bai se levanta do assento e vai até lá abrir, enquanto a expressão de Lin Yu muda levemente para cautela, porque ele não faz ideia de quem pode estar vindo procurá-lo agora. A porta se abre, e Jin Lian está parado bem na entrada. Ele parece incomumente sério ao dizer que precisa falar urgentemente com Lin Yu sobre algo importante. O ferreiro diz honestamente a Lin Yu que o subestimou demais antes. Admitindo seu erro sem tentar esconder, ele diz que agora quer construir uma amizade com Lin Yu e espera que os dois possam cooperar no futuro. Então Jin Lian faz uma proposta direta. Ele pede a Lin Yu que lhe venda um lingote de metal e, em troca, promete forjar de graça o artefato mais forte possível com esse material. Lin Yu entende rapidamente que o fantasma diante dele não é movido por dinheiro do jeito comum. O que realmente move Jin Lian é seu amor sincero pela forja, sua obsessão pelo trabalho com ferro e o orgulho de um mestre artesão dedicado à própria arte. Depois de considerar a proposta, Lin Yu convida o fantasma a assinar um contrato com ele. Ele promete que, se trabalharem juntos, vai fornecer os melhores materiais de forja possíveis, todos saturados com abundante energia Yin, dando a Jin Lian tudo o que ele precisa para criar artefatos extraordinários. O fantasma fica em silêncio e pensa seriamente na proposta. Ele não quer perder a própria liberdade nem virar posse de outra pessoa, mas também entende muito bem que, sem materiais suficientes e artefatos adequados, sua técnica sempre vai continuar limitada. Lin Yu tranquiliza o fantasma com calma, dizendo que não tem nenhuma intenção de explorá-lo. Ele deixa claro que o que realmente valoriza é a habilidade rara e o talento do fantasma, não a ideia de controlá-lo como se fosse algum tipo de ferramenta. Jin Lian ainda está profundamente incomodado com essa ideia. Ele nunca considerou seriamente assinar um contrato antes, porque, para ele, esse tipo de escolha sempre significou abrir mão da liberdade e colocar o próprio destino nas mãos de outra pessoa. O fantasma continua pesando tudo no coração. Ele não quer assinar um contrato nem ter alguém acima dele como dono, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de materiais melhores e artefatos mais fortes faz a proposta de Lin Yu parecer perigosamente tentadora. Lin Yu promete que não vai interferir nos movimentos dele nem restringir suas ações de forma alguma. Além disso, diz que Jin Lian teria total liberdade para criar e aprimorar artefatos como quisesse, enquanto também receberia os melhores materiais possíveis. O protagonista reforça que não tem interesse em arrancar lucro dele nem usá-lo como ferramenta para ganhar dinheiro, ainda mais porque já tem riqueza mais do que suficiente. Lin Yu fala com sinceridade que respeita o trabalho dele como artesão e pede que pense com cuidado antes de tomar sua decisão. Jin Lian fica inesperadamente satisfeito ao ouvir essas palavras. Ele se alegra por esse jovem realmente enxergá-lo como um mestre artesão, alguém que valoriza a arte, habilidade e criação muito acima de algo tão comum quanto dinheiro. Mesmo assim, o ferreiro não consegue deixar de fazer mais uma pergunta. Ele olha para Lin Yu e se pergunta em voz alta se ele não tem medo de que um fantasma obcecado por artefatos como ele tente enganá-lo mais cedo ou mais tarde. Lin Yu responde sem hesitar. Ele diz ao fantasma que escolhe confiar nele e que, desde que o contrato seja bem escrito e cuidadosamente elaborado, não existe motivo para nenhum dos lados se preocupar com problemas escondidos. Jin Lian pega o contrato nas mãos e o analisa com extremo cuidado. Seus olhos passam devagar por cada linha enquanto ele avalia em silêncio todas as vantagens e riscos de entrar nessa cooperação. Depois de pensar bem, o ferreiro se convence de que está fazendo a escolha certa. Totalmente consciente e por vontade própria, ele decide jurar lealdade a Lin Yu e aceitar formalmente o acordo. Usando seu sistema monetário para analisar em detalhes as habilidades de Jin Lian, Lin Yu logo descobre algo surpreendente. O talento de forja do ferreiro e seu valor geral acabam sendo ainda maiores do que ele tinha imaginado no começo. Os fantasmas aceitam Jin Lian no grupo de forma calorosa e feliz, sem qualquer resistência. Em seguida, Lin Yu informa ao ferreiro que, a partir daquele momento, ele será responsável por lidar e trabalhar com materiais de energia Yin para a equipe.
Logo, a locomotiva finalmente chega à estação final. Com essa chegada, a missão conhecida como Trem 44 chega oficialmente ao fim, marcando a conclusão bem-sucedida de uma provação perigosa e exaustiva. Então, Lin Yu é teleportado de volta para seu apartamento num instante. Logo depois disso, o sistema do jogo informa o resultado final, avisando que, além dele, apenas outras 8 pessoas sobreviveram à missão. Pensando em tudo o que aconteceu durante a missão, Lin Yu revisa toda a experiência em silêncio na própria mente. Na opinião dele, esse jogo foi na verdade um teste muito eficiente e brutal para iniciantes, um teste que revelou muita coisa em pouco tempo. O protagonista sabe que já saiu da verdadeira fase de novato. Daqui a pouco, ele vai ter que enfrentar o mundo real dos fantasmas, que é muito mais perigoso. Então, antes que isso aconteça, decide que o mais inteligente a fazer agora é descansar direito. No Centro de Investigação número 9, uma garota está ocupada monitorando o fórum dos jogadores. Ela analisa com cuidado os tópicos recém-criados um por um, organizando usuários, separando postagens e juntando silenciosamente informações úteis no meio da enxurrada crescente de mensagens. Na visão dela, a terceira tarefa foi uma provação realmente brutal para iniciantes. Muitos jogadores perderam a vida, mas os que sobreviveram ganharam uma experiência insubstituível. Ultimamente, porém, tudo o que ela tem visto no fórum são reclamações lamentáveis e assustadas dos novatos, e isso a deixou um pouco decepcionada. Ela espera que, mais cedo ou mais tarde, apareçam jogadores realmente excepcionais e se destaquem no meio da multidão. Enquanto navega, de repente encontra uma postagem em que um usuário pergunta se jogadores de alto nível podem aparecer em uma tarefa para iniciantes e começa a descrever o que aconteceu no Trem 44. Um usuário do fórum entra em detalhes sobre o leilão, descrevendo como o protagonista apareceu e comprou todos os artefatos numa demonstração quase inacreditável de riqueza e confiança. O post é escrito de forma tão vívida que chama atenção na hora. Esse mesmo usuário então continua a história, descrevendo o ataque ao trem por um grupo de bandidos e explicando como um jogador chamado Imperor lidou pessoalmente com os fantasmas ferozes durante o caos. O relato faz o incidente inteiro parecer ao mesmo tempo perigoso e extraordinário. O jogador até se gaba de que o protagonista pediu ao condutor para não cobrar passagem dele, mesmo assim, foi levado até a estação final. Como a história parece absurda demais para ser real, muita gente no fórum começa a duvidar abertamente se ele está falando a verdade. Nesse momento, uma garota que também participou da mesma missão entra na conversa e confirma a história dele. Ela diz de forma direta que viu tudo com os próprios olhos, dando à discussão uma credibilidade repentina. A desconhecida que monitora o fórum se recosta na cadeira com uma clara satisfação. Ela acredita que as postagens muito provavelmente são verdadeiras e decide verificar as informações direito, ainda mais porque isso não deve ser tão difícil quando apenas 8 pessoas sobreviveram àquela tarefa. Xiaowei também está navegando pelo fórum naquele momento. A garota logo percebe que o jogador com o apelido Imperor é na verdade Lin Yu, e fica chocada ao descobrir que ele não só gastou dezenas de milhões no leilão, como também derrotou 2 fantasmas ferozes. Essa descoberta faz ela se lembrar de outra coisa. Na primeira missão, ela mesma tinha dado seu número de telefone para Lin Yu, mas mesmo depois de todo esse tempo, o cara ainda não ligou nenhuma vez, o que a deixa ao mesmo tempo surpresa e um pouco incomodada. Bill martela o teclado com raiva, claramente irritado com as reações na discussão. Ele insiste que o jogador conhecido como Imperor realmente pagou generosamente no leilão com as mais puras moedas Minbi de cobre, mesmo que muitos usuários do fórum ainda se recusem a acreditar nisso. Sem querer recuar, o homem rapidamente digita outra mensagem na discussão. Ele declara que conhece pessoalmente alguém que pode confirmar tudo o que disse, tentando calar os duvidosos de uma vez por todas. Bai sai do banheiro se sentindo renovada e muito mais leve depois de tomar um banho quente e demorado. O calor parece ter levado embora seu cansaço, e por um breve momento ela parece completamente tranquila. Quando ela olha para o computador, vê que o fórum dos jogadores ainda está aberto. O que imediatamente chama sua atenção é a atividade incomum em uma discussão centrada em um jogador chamado Imperor. A garota começa a ler as mensagens uma por uma enquanto segura a moeda Minbi de cobre que o protagonista usou para pagar. Ao olhar para a moeda em sua mão,
as lembranças daquela cena parecem ainda mais reais. Então Bai entra na discussão e responde diretamente aos céticos do fórum. Ela escreve que as moedas de cobre de Lin Yu contêm energia imperfeitamente refinada e que, com um fantasma feroz sob seu comando, lidar com outras criaturas fantasmagóricas fica muito mais fácil do que a maioria imagina. Bai sabe muito mais sobre essas coisas do que o jogador comum. Ela entende que o mundo dos fantasmas é vasto, complicado e cheio de camadas, e que tudo dentro dele está ligado de alguma forma ao mundo real lá fora. Nesse instante, sua amiga Shelvey de repente entra correndo no quarto de Bai. Ela parece animada e estranhamente alegre, como se tivesse acabado de descobrir algo importante e não pudesse mais esperar para contar a novidade. Shelvey corre direto até ela e a abraça com força. Pegando de surpresa por causa desse carinho repentino, Bai pergunta o que diabos está acontecendo e por que ela está agindo de um jeito tão estranho. Shelvey explica rapidamente que veio por causa da invasão fantasma. Ela diz que incidentes sobrenaturais já começaram a acontecer pela cidade, e agora toda a prefeitura está tensa e em alerta por causa da crescente agitação. A garota diz que pretende reunir uma equipe para investigar o incidente diretamente e tomar todas as medidas necessárias. Pela expressão no rosto dela, fica óbvio que está falando sério e já pensando vários passos à frente. Bai pensa um pouco e diz que alguém pelo menos de nível 4 ou mais deveria liderar esse time. Depois, ela sugere postar um anúncio de recrutamento no fórum para encontrar jogadores capazes e dispostos a participar da operação. Shelvey está preocupada que, se a mídia descobrir essa história, tudo fique ainda pior. Se isso acontecer, o Centro de Investigação número 9 vai parecer impotente aos olhos do público, e sua reputação pode sofrer um golpe sério. Bai consegue perceber que a amiga já bolou algum tipo de plano. Querendo ouvir tudo com clareza e sem demora, ela imediatamente pede para Shelvey explicar tudo desde o começo. Shelvey vira a tela do computador na direção de Bai e aponta para o que preparou. Ela diz à amiga que planeja entrar em contato com o famoso jogador conhecido pelo apelido Imperor e tentar trazê-lo para esse caso. Ao mesmo tempo, Lin Yu está jantando em sua vila no interior. Num clima tranquilo, ele se elogia em silêncio pela eficiência com que conseguiu eliminar o fantasma maligno na última missão. Depois de comer, o protagonista sente que finalmente chegou a hora de começar a se preparar para explorar o verdadeiro mundo dos fantasmas. Com isso em mente, ele abre o fórum do jogo para ver quais informações já podem estar circulando. Lá, Lin Yu percebe que recebeu uma mensagem privada de Bai. Ele entende na mesma hora que algo sério deve ter acontecido, porque alguém como ela, uma das fundadoras do fórum, nunca entraria em contato com ele por algo trivial. O protagonista lê a mensagem inteira com atenção, do começo ao fim. Nela, é explicado que, à medida que a influência do jogo continua se espalhando, os fantasmas começaram a afetar o mundo real de forma mais direta, tornando a situação muito mais perigosa do que antes. Lin Yu rapidamente envia uma resposta para Bai. Ele diz que, antes de qualquer coisa, precisa de informações detalhadas sobre o incidente sobrenatural com o qual eles estão lidando, para poder avaliar a situação da forma correta. Bai marca um encontro no espaço fantasma sem perder tempo. Lin Yu concorda, e no instante seguinte é transportado diretamente para o local do jogo para encontrá-la lá. O protagonista chega a uma zona pública dentro do mundo dos fantasmas, uma área neutra que não pertence nem aos humanos do mundo real nem às criaturas nativas do reino fantasma. O lugar parece uma fronteira suspensa entre dois lados diferentes. Sabendo que deve continuar cauteloso, Lin Yu decide se proteger antes de encontrar qualquer pessoa. Ele coloca uma máscara fantasmagórica para esconder sua aparência real das pessoas ao redor, garantindo que ninguém consiga reconhecer facilmente sua verdadeira identidade. Uma mensagem aparece de repente no ar bem na frente de Lin Yu, flutuando ali com uma presença fria e mecânica. Ela pede que ele informe seu apelido antes de poder seguir adiante no sistema. A autorização é concluída com sucesso, sem nenhum problema. Então o jogo envia um pedido de amizade. Depois que Lin Yu aceita, ele é transferido imediatamente para a sala onde Bai já está esperando por ele. Lin Yu cumprimenta a garota de forma calma e casual. Já Bai tenta observar o rosto do jovem, mas,
por mais que olhe de perto, não consegue enxergar através da máscara fantasmagórica que esconde suas verdadeiras feições. Só isso já faz Bai ficar impressionada. O fato de Lin Yu conseguir esconder completamente sua aparência real de forma tão perfeita faz com que os métodos dele pareçam ainda mais habilidosos e misteriosos aos olhos dela. A garota agradece sinceramente por ele ter respondido ao pedido tão rápido. Sem perder tempo, ela o convida para investigar o incidente sobrenatural que aconteceu recentemente na cidade, e seu tom deixa claro que ela considera esse assunto muito importante. Lin Yu responde com total calma, dizendo que incidentes assim não são nada demais para ele. Mesmo assim, ele não age de forma descuidada e pede que ela forneça todas as informações detalhadas antes de tirar qualquer conclusão. Bai marca um encontro com ele no dia seguinte, às 2 da tarde, na estação ferroviária. Ela explica que alguém estará lá para receber Lin Yu pessoalmente e passar a ele um relatório completo e detalhado sobre a situação. A garota então entrega um distintivo ao protagonista. Lin Yu abaixa os olhos para examiná-lo com cuidado e logo percebe que se trata de um distintivo oficial de certificação do Centro de Investigação número 9. Bai deseja a Lin Yu uma viagem segura e bem-sucedida antes de o encontro chegar ao fim. Assim que suas palavras terminam, a sala ao redor dos dois jovens começa a desaparecer aos poucos, como se aquele espaço privado temporário estivesse sendo encerrado. Um momento depois, o protagonista se vê de volta ao espaço público. Ao perceber como o fórum consegue criar e desfazer salas privadas com tanta facilidade, ele acha esse recurso realmente útil e decide que deve explorar as outras funções quando tiver tempo. Antes que possa pensar muito mais nisso, Lin Yu recebe outro pedido de amizade. Só por esse pequeno detalhe, ele já percebe que acabou ficando inesperadamente popular no fórum. Quando verifica quem enviou, o protagonista vê que o pedido veio de Xiaowei. Com isso, ele entende que a garota deve ter despertado sua consciência espiritual e sobrevivido com sucesso à tarefa de iniciante. Lin Yu aceita o pedido de Xiaowei. Quase no mesmo instante, a garota aparece no espaço público. Ela corre direto até ele, toda animada, cumprimentando-o com alegria e agradecendo pela garrafa de vinho que a ajudou a despertar sua consciência espiritual e ficar mais forte. Xiaowei conta ao protagonista, toda empolgada, que usou todas as habilidades e truques que tinha para lidar com o fantasma de fumaça. Foi só se forçando até o limite que ela conseguiu sobreviver e passar pelas provas de iniciante. Lin Yu diz a ela que, justamente no dia anterior, tinha lido um tópico no fórum sobre o incidente com o fantasma de fumaça. Ele admite que ficou um pouco surpreso ao descobrir que a pessoa que realmente resolveu aquele problema era Xiaowei. Depois disso, o protagonista faz outra pergunta à garota. Ele quer saber há quanto tempo ela está ativa no verdadeiro mundo dos fantasmas e o quanto já conhece esse lugar. Xiaowei responde honestamente que chegou ali faz pouco tempo, depois de estudar com cuidado uma grande quantidade de informações no fórum. Ela também explica que seu pai vem ajudando, conseguindo informações valiosas com jogadores mais experientes. Xiaowei continua explicando que, para os jogadores beta, o sistema não está adicionando apenas acesso ao espaço do jogo. Um sistema completo de amigos e um sistema de guilda também estão sendo introduzidos, e os dois funcionam com uma estrutura baseada em pontos. Ela diz que esses pontos não servem só de enfeite e podem mesmo ser trocados por coisas úteis. Entre os exemplos que ela cita estão artefatos como cartas de conclusão antecipada e cartas de dica, que podem ser muito valiosas em tarefas difíceis. Lin Yu pensa nisso e conclui que, embora esse recurso não aumente diretamente o poder de combate nem o desempenho bruto, ele ainda é claramente prático. No longo prazo, um sistema desses pode se tornar muito útil. A garota explica que já gastou parte dos pontos que ganhou no acesso à academia pública de treinamento. Ela também usou uma parte deles para criar um espaço privado pessoal dentro do sistema. Pela explicação dela, Lin Yu entende que os pontos só podem ser obtidos depois de concluir tarefas com sucesso. Em outras palavras, o sistema recompensa sobrevivência e conquista, em vez de distribuir benefícios de graça. Xiaowei diz com orgulho que recebeu 240 pontos pelas 3 tarefas anteriores. Parecendo bem satisfeita consigo mesma, ela então convida o rapaz a abrir seu próprio painel de informações e ver quantos pontos acumulou.
Lin Yu ativa a função correspondente do jogo e abre seu painel de informações diante de si. Quando vê o número exibido ali, até ele fica surpreso, porque o sistema lhe concedeu impressionantes 150 mil pontos por concluir as tarefas anteriores. Ao vê-lo consultar o painel, Xiaowei fica curiosa na mesma hora. Ela pergunta quantos pontos ele conseguiu ganhar nas missões anteriores e espera ansiosamente pela resposta. Lin Yu decide na hora que é melhor não revelar o número real para ela. Então responde de forma casual que não ganhou tantos pontos assim, escondendo de propósito seu saldo verdadeiro. Xiaowei então aponta para as duas torres que ficam no espaço público e começa a explicar para que elas servem. Segundo ela, aqueles lugares oferecem aos jogadores outras oportunidades de ganhar pontos fora das missões comuns. Ela diz a ele que uma das torres se chama Tower of Afterlife Spirits. Já a que fica bem ao lado, parecida na aparência, mas muito mais intimidadora pela fama, é conhecida como Tower of Purgator. Lin Yu decide que quer dar uma olhada primeiro na Tower of Afterlife Spirits, ainda mais porque ela tem 100 níveis de dificuldade. Xiaowei acha que, com o poder que ele tem, um desafio desses não deve ser tão difícil, e até comenta que se sente mais segura só de ficar ao lado de Lin Yu. Os dois jovens entram juntos na Tower of Afterlife Spirits. Assim que chegam ao primeiro andar, são recebidos pela visão de um enorme monumento de pedra erguido ali, como um antigo marco de provações. Perto dali, um jogador que acabou de passar recentemente pela missão de avaliação já está cheio de ambição. Fica claro que ele pretende enfrentar fantasmas, subir cada vez mais e um dia entrar no ranking dos jogadores mais fortes. Lin Yu para diante do monumento de pedra e observa com cuidado o ranking gravado nele. Ele vê que o primeiro lugar pertence a um jogador que concluiu o desafio em 10 segundos, e, sabendo que Bai já é uma Ghost Lord de 6º nível e mesmo assim ocupa apenas o terceiro lugar, entende na hora o quanto esse ranking é competitivo. Xiaowei começa a explicar as regras do desafio com paciência. Ela diz que, se ele quiser desafiar a torre, tudo o que precisa fazer é colocar a mão na pedra e dizer mentalmente as palavras, "Estou pronto". Depois de explicar isso, a garota olha para o protagonista com seriedade e pede que ele tenha muito cuidado quando entrar. Lin Yu diz com calma para ela não se preocupar, num tom tão relaxado que só deixa sua confiança ainda mais evidente. Lin Yu caminha até a placa de pedra sem hesitar e coloca a mão sobre sua superfície gelada. Em sua mente, ele confirma claramente a intenção de começar o desafio e aceitar o teste da torre. No instante seguinte, Lin Yu é transferido para o local da provação. Ele aparece dentro de uma arena deserta e se recompõe em silêncio, se preparando para qualquer tipo de teste que esteja prestes a começar. O protagonista olha à frente com atenção enquanto um fantasma de longas vestes se aproxima à distância. A criatura está envolta por um brilho mágico estranho, e no momento em que Lin Yu vê aquela aura, entende que a batalha que vem aí é para valer. Um momento depois, mais fantasmas começam a surgir ao redor dele, até que ele fica cercado por inimigos prontos para atacar de todos os lados. Mesmo nessa situação, o rapaz permanece calmo, assume uma postura correta de combate e decide confiar em sua força aprimorada e em suas habilidades refinadas. Lin Yu invoca os espinhos arremessadores de parafuso que já tinham provado seu valor em batalhas anteriores. Com precisão controlada, ele aponta as armas para os fantasmas que avançam e se prepara para acabar com todos em um único confronto. Os espinhos de parafuso mais uma vez se mostram extremamente eficazes contra fantasmas de baixo nível. Essas criaturas são fracas demais para desviar ou bloquear, e o ataque atravessa todas elas com uma eficiência brutal. Depois que os fantasmas caem, Lin Yu analisa com cuidado os aglomerados de energia que eles deixam para trás. Ele chega rapidamente à conclusão de que esses seres não são entidades fantasmagóricas realmente vivas, mas sim marionetes moldadas a partir de ressentimento e energia incondensada. Então o protagonista chama Du e pergunta de forma casual se ele quer matar alguns fantasmas. O cozinheiro responde na mesma hora que ficaria mais do que feliz em cuidar de algo assim, já que lidar com esse tipo de coisa é exatamente sua especialidade. Quanto mais pensa nisso, mais Lin Yu acha a torre útil. Entre uma missão real e outra, ele pode vir até ali para enfrentar desafios mais simples, aprimorar suas habilidades e ainda manter uma fonte estável de renda ao mesmo tempo.
Depois da luta, o protagonista é enviado de volta da arena para a área pública. O sistema informa imediatamente que ele concluiu o andar em apenas 2 segundos e o recompensa com 100 pontos por essa conquista. Assim que ele reaparece, Shelvey pergunta rapidamente como foi o desafio. Lin Yu responde num tom leve que foi simples demais, já que o primeiro andar tinha apenas 5 fantasmas de baixo nível. Naquele mesmo momento, um dos jogadores próximos de repente aponta para a tela de informações em choque e avisa aos outros que o ranking mudou. Um desafiante anônimo acabou de concluir o andar em apenas 2 segundos. Shelvey encara o protagonista com admiração aberta nos olhos. Ela percebe na mesma hora que a pessoa anônima que acabou de assumir o primeiro lugar no ranking não é ninguém menos que o próprio Lin Yu. Nesse instante, Lin Yu escuta por acaso uma conversa de algumas pessoas que estão ali perto. Elas estão dizendo que a torre foi temporariamente fechada por motivos técnicos, e isso chama sua atenção imediatamente. Os jogadores ao redor parecem extremamente confusos com o anúncio. Pela reação deles, fica óbvio que é a primeira vez que encontram esse tipo de restrição na torre. Lin Yu percebe em silêncio que o jogo está profundamente ligado ao verdadeiro mundo dos fantasmas, um reino que parece funcionar sob incontáveis regras rígidas e lógicas. Esse pensamento faz se perguntar quem poderia ter criado um sistema tão vasto em primeiro lugar e por qual motivo ele acabou chegando ao mundo humano. Lin Yu encara a tela virtual projetada pelo sistema monetário, estreitando levemente os olhos enquanto vários pensamentos passam pela sua mente. Quanto mais ele vê, mais se convence de que esse sistema estranho tem alguma ligação com sua ressurreição e com o caminho que o trouxe de volta. O protagonista espera em silêncio que um dia finalmente consiga entender por completo esse mundo bizarro e cheio de camadas. Com esse pensamento na cabeça, ele deixa a torre fantasmagórica junto com Shelvey, e os dois voltam para uma parte mais calma do mundo dos fantasmas. Agora Lin Yu está sentado dentro do vagão de um trem em movimento, sentindo o ritmo constante da viagem sob seus pés. Comparado à pressão sem parar e à tensão mortal que viveu a bordo do trem 44, ele prefere muito mais o conforto comum e a tranquilidade do mundo humano, mas seus pensamentos pacíficos são interrompidos de repente quando chega uma mensagem. Lin Yu pega o celular e vê que a mensagem veio de Shelvey. Ele não consegue evitar ficar um pouco satisfeito, porque a garota tímida e cautelosa que conheceu no começo claramente se tornou muito mais corajosa, decidida e disposta a agir por conta própria. Shelvey diz a Lin Yu que já sabe que a Section 9 o convidou para investigar um incidente sobrenatural. Lin Yu confirma que isso é verdade e então pergunta, um pouco curioso, como ela conseguiu descobrir algo que não deveria ser informação pública. Shelvey explica que seu pai é o dono do shopping center onde o incidente aconteceu. Por causa dessa ligação, ela tem acesso a informações internas e conseguiu ouvir detalhes que pessoas comuns jamais saberiam. A garota avisa o protagonista que esse não é um caso comum e pede que ele tome muito cuidado. O tom dela é sério e incomumente firme, deixando claro que até ela sente que esse assunto é muito mais perigoso do que parece à primeira vista. Ela continua explicando que o shopping center não parou de funcionar depois do primeiro incidente. Como parecia um caso isolado e foi imediatamente reportado à polícia, a administração escolheu não suspender as atividades naquele momento. Shelvey diz que, 3 dias atrás, aconteceu um incidente fatal envolvendo a morte de um funcionário dentro de um shopping center da empresa do pai dela. Na época, parecia apenas um evento terrível, mas ainda nada indicava o quanto a situação ficaria pior. A garota diz que essa decisão acabou sendo um erro grave. Já no dia seguinte, aconteceu uma morte em massa dentro do shopping center, tirando a vida de funcionários e clientes ao mesmo tempo e transformando o lugar num verdadeiro pesadelo. Shelvey continua e conta a Lin Yu que, quando o primeiro assassinato aconteceu, um incidente parecido ocorreu exatamente no mesmo horário em outra parte da cidade. Esse detalhe foi o que fez o caso inteiro parecer ainda mais anormal e perturbador. Ela explica que os vestígios de energia encontrados nos dois locais pareciam vir da mesma fonte. Além disso, o método de assassinato era muito parecido, o que levou a equipe de investigação a suspeitar que os dois incidentes foram obra do mesmo fantasma. Para Shelvey, essa é a parte mais estranha de todas. Ela simplesmente não entende como um único fantasma poderia cometer 2 assassinatos ao mesmo tempo em 2 lugares completamente diferentes da cidade.
Lin Yu agradece a garota por compartilhar com ele todas essas informações valiosas. Depois de ouvir o suficiente para entender o panorama da situação, ele decide que a única forma real de avançar é ir pessoalmente até o local e verificar tudo com os próprios olhos. Sem perder tempo, o protagonista vai ao encontro das pessoas do Department 9. O plano dele é simples e direto: primeiro se juntar a eles, depois examinar a cena do crime junto com a equipe antes de tirar qualquer conclusão. Usando o ícone do distintivo do Department 9, Lin Yu localiza as pessoas que precisa encontrar. O distintivo é mais do que um símbolo de identidade, porque também funciona como um dispositivo capaz de fazer geolocalização, permitindo que ele rastreie a posição da equipe com facilidade. O protagonista se aproxima dos membros do Investigation Department Number 9 e os cumprimenta de maneira casual. Mesmo com um tom relaxado, seus olhos observam em silêncio cada detalhe do grupo que está diante dele. O líder do grupo percebe imediatamente que o protagonista está usando um item para esconder sua verdadeira identidade. Lin Yu se apresenta ao Ning Department usando o nome Emperor, mantendo sua aparência real e seu passado cuidadosamente escondidos. O membro mais experiente do departamento diz que está satisfeito em conhecê-lo e estende a mão em cumprimento. Sua atitude é educada, embora ainda exista um traço de cautela na maneira como observa Lin Yu. Em seguida, o chefe do departamento apresenta Lin Yu aos dois subordinados que estão com ele, um jovem rapaz e uma jovem bonita. A apresentação é breve e simples, mas já basta para estabelecer a pequena equipe que vai cuidar do caso. O chefe do departamento apressa todos a entrarem no carro de uma vez, dizendo que o assunto é sério demais para perder tempo com formalidades. Pela pressão na voz dele, fica óbvio que a investigação precisa começar imediatamente. A equipe de investigadores segue de carro em direção ao shopping center. Dentro do veículo, um silêncio pesado paira no ar, como se todos já sentissem o peso do caso pressionando seus ombros. A garota da equipe entrega uma pasta a Lin Yu e diz que ali estão todas as informações conhecidas sobre o incidente. A expressão dela é séria, como se esperasse que o conteúdo ajudasse a perceber algo que os outros deixaram passar. Lin Yu analisa o material com cuidado, virando página após página sem pressa. Não demora muito para notar algo estranho e se surpreender ao descobrir que não há absolutamente nenhuma menção ao assassinato simultâneo que aconteceu no outro lado da cidade. O líder da equipe diz a Lin Yu que a principal teoria de trabalho deles é que as mortes foram causadas por um Ghost Hunter que perdeu o controle sobre seu fantasma. No relatório oficial, essa explicação está sendo tratada como a versão mais provável dos acontecimentos. Lin Yu não entende por que o relatório ignora completamente o segundo incidente que aconteceu no mesmo horário. Mesmo assim, ele escolhe não tocar nesse assunto por enquanto, porque fazer isso poderia expor Xiaowei como sua fonte. Enquanto isso, o funcionário ao volante diz que acredita que fantasmas precisam seguir certas regras ou padrões específicos quando matam pessoas. O líder do grupo pega essa linha de raciocínio e comenta em voz alta como essas regras de assassinato deveriam funcionar quando os fantasmas começam a agir no mundo real. É o tipo de pergunta que ninguém dentro do carro parece conseguir responder com confiança. Lin Yu diz que, na visão dele, um fantasma de baixo nível não deveria ser capaz de realizar quase 100 mortes a longas distâncias em apenas 3 dias. Os membros do Investigation Department Number 9 ficam visivelmente surpresos com a firmeza com que ele diz isso. Os investigadores não entendem por que Lin Yu tem tanta certeza de que o assassino é apenas um fantasma de baixo nível. Do ponto de vista deles, a escala das mortes parece muito mais o trabalho de algo bem mais poderoso. A garota da equipe dá seu próprio palpite, sugerindo que talvez o grande número de mortes tenha acontecido porque as regras para matar pessoas ficam mais fáceis de mudar quando um fantasma entra no mundo real. É só uma teoria, mas, por enquanto, é tudo o que eles têm. Lin Yu diz a todos que ainda não está pronto para ter certeza disso. Enquanto fala, sua expressão fica distante, e dá para ver que ele já mergulhou fundo nos pensamentos sobre as contradições desse caso. O que mais incomoda o protagonista é o estranho padrão de comportamento do fantasma. No mundo real, fantasmas normalmente não têm energia insuficiente para se mover instantaneamente por longas distâncias, o que faz o caso atual parecer ainda mais anormal. A equipe de investigação finalmente chega ao shopping center,
onde um pequeno grupo de pessoas já está esperando perto da entrada. Pela postura e pelas expressões deles, fica óbvio que não estão ali para cooperar em silêncio. Um dos homens na entrada solta um comentário sarcástico no instante em que vê os investigadores. Com deboche aberto, ele diz que nunca esperou que o pessoal da Section 9 realmente tivesse coragem de vir procurar a própria morte. Lin Yu pergunta ao membro mais experiente da equipe quem são aquelas pessoas tão arrogantes. O homem responde que eles são Ghost Hunters locais, do tipo que atua fora do sistema oficial e tem pouco respeito pelos investigadores do governo. O protagonista então descobre que o Ghost Hunter especialmente ousado já esteve preso no passado. Depois de se tornar um Ghost Hunter por acidente, o homem ganhou poder e, desde então, ficou cada vez mais arrogante e convencido. Nesse momento, Lin Yu de repente percebe algo importante. Parece que só os Ghost Hunters sabem sobre o assassinato paralelo, o que significa que as autoridades nunca foram oficialmente informadas sobre esse segundo incidente. O caçador olha Lin Yu de cima a baixo e debocha dele, dizendo que ele só parece um moleque qualquer. Aos olhos dele, Lin Yu não passa de mais um capacho ambicioso do governo tentando construir carreira se agarrando ao trabalho oficial. Os subordinados do caçador-chefe ecoam abertamente essa atitude. Eles afirmam que o governo é inútil e zombam do fato de que a equipe de investigação nem chegou ao rank 4, claramente acreditando que os oficiais são fracos demais para importar. Lin Yu responde com um tom frio e controlado, dizendo que o incidente é sério demais para esse tipo de provocação infantil. Ele aconselha os caçadores a contarem tudo o que sabem e depois saírem dali imediatamente, antes que acabem morrendo de verdade. Um dos caçadores mais jovens fala na mesma hora e diz que seu comandante é um especialista de quarto rank que até possui seus próprios fantasmas. O jeito como ele fala está cheio de orgulho, como se só esse fato já encerrasse a discussão. O jovem caçador de repente age com agressividade aberta e empurra o protagonista com a mão. Lin Yu desvia calmamente com uma precisão sem esforço, evitando o contato como se o movimento do outro fosse fácil demais de prever. O comandante dos caçadores cospe o cigarro fora e encara Lin Yu com total desprezo. Aos olhos dele, Lin Yu não passa de um jovem arrogante que ainda não entende o quão perigoso o mundo real pode ser. Então o caçador desafia Lin Yu diretamente, sugerindo que os dois testem sua força um contra o outro. Ele diz que deveriam ver quem encontra primeiro o espírito maligno e quem será o responsável por lidar com ele no final. Chamando a equipe do governo de idiotas, os Ghost Hunters entram no shopping na frente de todo mundo, cheios de confiança. Lin Yu os observa indo embora e pensa que eles não têm a menor chance, e que, na sua opinião, nem vale a pena tentar impedir pessoas que estão correndo direto para a morte. Pouco tempo depois, a equipe de investigação do Ninja Department também entra no shopping center. Comparado à atitude imprudente dos caçadores, o avanço deles é mais lento, mais pesado e muito mais cauteloso. Lin Yu encosta a mão nas portas de entrada por um instante e se concentra com cuidado. No momento em que sente o que existe além delas, percebe que uma quantidade enorme de energia Yin está saturando o interior do prédio. Enquanto avança devagar para dentro do shopping center, Lin Yu não consegue deixar de se impressionar. A energia Yin está tão densa no lugar que parece jorrar de todas as direções, preenchendo o prédio como uma enchente invisível. Um dos membros mais jovens da equipe pergunta ao protagonista se ele já conseguiu detectar o fantasma maligno. Lin Yu responde que as regras de assassinato do fantasma ainda continuam frustrantemente pouco claras, e esse segue sendo o maior obstáculo para entender a situação. No fim, Lin Yu percebe que não existe mais nenhum atalho. Se quiser respostas, vai ter que testar tudo na prática e descobrir o método do fantasma colocando o próprio corpo em risco. A equipe de investigação para de repente no mesmo instante em que gritos agudos e de partir o coração rasgam o ar. Percebendo que algo terrível acabou de acontecer mais à frente, os jovens investigadores decidem imediatamente seguir o som para ver o que aconteceu com os Ghost Hunters. Quando os investigadores chegam à origem dos gritos, encontram a equipe de caça reunida em silêncio, completamente chocada. Ninguém diz nada enquanto encaram o corpo horrivelmente mutilado de um jovem caído diante deles. Um dos caçadores claramente virou a vítima mais recente do fantasma maligno.
Seu estômago está grotescamente inchado, e uma espuma grossa e multicolorida continua saindo de sua boca, tornando a cena ainda mais nojenta e anormal. Lin Yu reconhece os sinais na mesma hora. Ele percebe imediatamente que isso é obra do mesmo fantasma, porque as vítimas anteriores tinham mostrado exatamente os mesmos sintomas antes de morrer. O jovem caçador que está ali perto mal consegue segurar a vontade de vomitar enquanto encara o cadáver. Seu comandante tenta estabilizá-lo, falando de forma dura, mas também tentando trazer o garoto abalado de volta ao controle. Observando a cena diante dele, Lin Yu entende com ainda mais clareza o verdadeiro perigo. Sem descobrir primeiro as regras de assassinato do fantasma, pessoas comuns ficam expostas a um risco mortal a cada instante. O comandante dos caçadores continua tentando acalmar seu subordinado e ordena duramente que ele se recomponha. Mesmo assim, o medo que está se espalhando pelo grupo já é impossível de conter por completo. A garota do grupo de caçadores está pálida de choque. Ela já viu a morte antes, mas até para ela esse cadáver é de longe a visão mais horrível que já presenciou. Um jovem do grupo de caçadores tenta consolar a garota apavorada. Ele coloca a mão no ombro dela e diz que o comandante deles ainda está ali com eles, então ela não precisa ter medo. Nesse exato momento, um enorme fantasma maligno se materializa de repente atrás das costas do jovem. Com um silvo alto, ele estende suas garras gigantes na direção dele, movendo-se com uma velocidade assustadora e clara intenção assassina. Lin Yu percebe o fantasma maligno no instante em que ele aparece e reage sem hesitar. Ele lança imediatamente seus parafusos de arremesso contra a criatura, tentando interromper o ataque antes que ele acerte por completo. O medo paralisa completamente o jovem caçador preso no meio daquilo tudo. Atrás dele, o fantasma vê o parafuso mortal voando direto em sua direção, e o momento inteiro fica carregado de perigo repentino. O fantasma desvia por pouco da arma que vinha em sua direção e então desaparece naquele mesmo instante, sumindo de forma tão repentina quanto apareceu. O comandante corre até lá e exige saber como o jovem caçador conseguiu invocar o espírito maligno. O jovem caçador já não consegue responder direito e só solta sons quebrados e sem sentido. Uma enorme quantidade de espuma multicolorida jorra de sua boca enquanto seu estômago incha até um tamanho horrível bem diante de todo mundo. Lin Yu observa a agonia do jovem caçador com uma expressão pesada e entende rapidamente o que aconteceu. Mesmo tendo desaparecido, o fantasma já tinha dado o golpe fatal antes de sumir. O jovem caçador solta um grito alto e desesperado que ecoa por todo o shopping. Então uma quantidade ainda maior de espuma multicolorida sai de sua boca antes que ele desabe pesadamente no chão. Lin Yu se agacha e examina rapidamente o corpo do caçador caído. Depois de verificar, ele informa calmamente a todos ao redor que o jovem já está morto. O comandante dos caçadores se vira para outro subordinado que está perto e exige uma explicação. Ele quer saber como o caçador morto pode ter acionado a aparição daquele fantasma em primeiro lugar. O jovem que está sendo questionado treme tanto que mal consegue ficar em pé direito. Com a voz trêmula, ele diz que não viu nada e não faz ideia do que realmente aconteceu. O líder da equipe da Ninja Division se vira imediatamente para Lin Yu e pede a opinião dele. Nesse ponto, todos os presentes estão desesperados por qualquer pista que possa explicar o método do fantasma. Lin Yu admite que ainda tem informação de menos para dar uma resposta definitiva. Baseado apenas no que acabou de ver, ele ainda não consegue explicar com certeza a regra de assassinato do fantasma. Um dos jovens investigadores então fala e aponta um detalhe importante. Ele diz que, pouco antes de o fantasma aparecer, o caçador morto tinha tocado no ombro da garota. Lin Yu considera essa possibilidade com cuidado e diz que, nessa fase, nenhuma teoria pode ser descartada de forma leviana. Ele fala ao jovem investigador que esse possível gatilho ainda não pode ser excluído. Para testar a ideia, o protagonista vai até o próprio jovem investigador. Sem avisar, Lin Yu começa a bater de leve no ombro do rapaz para ver se o fantasma vai reagir. Nada acontece depois do teste, e o fantasma não aparece. No começo, o jovem investigador olha para Lin Yu com medo evidente, mas no fim solta um suspiro trêmulo de alívio. Então Lin Yu vai até a garota da equipe do governo e também bate no ombro dela.
Ele mantém os movimentos calmos e controlados, observando com cuidado qualquer possível resposta sobrenatural. Ainda não satisfeito, o protagonista decide continuar testando todas as possibilidades. Ele se aproxima devagar do comandante do destacamento do governo, pronto para continuar a mesma linha de testes. Depois de terminar as verificações, Lin Yu avisa a todos que um simples toque no ombro não parece invocar o fantasma maligno. Pelo menos por enquanto, essa possível regra parece ser falsa. Os investigadores admitem com expressões tensas que esse pequeno teste foi extremamente angustiante. Mesmo sem nada acontecer, a tensão daqueles poucos momentos já foi suficiente para deixar os nervos de todos no limite. Lin Yu tranquiliza calmamente todos ao redor e pede que não entrem em pânico. Ele diz que, enquanto estiver por perto, os fantasmas não vão conseguir ameaçá-los tão facilmente, e sua confiança ajuda a aliviar um pouco a tensão da equipe. Mesmo assim, o clima só fica cada vez mais pesado e tenso. A garota do grupo de caçadores começa a desabar emocionalmente, porque esperava algo simples como uma missão de jogo, mas acabou descobrindo que a vida real é muito mais cruel. Um dos jovens caçadores avisa seu comandante com urgência que eles já perderam 2 pessoas em questão de segundos. Ele insiste que precisam recuar imediatamente, convencido de que continuar dentro do prédio por mais tempo não passa de suicídio. A garota apavorada corre até seu comandante e se agarra desesperadamente à perna dele. À beira de um colapso, ela chora dizendo que não quer morrer ali. Em vez de confortá-la, o comandante a chuta para longe com grosseria. Ele rosna que os 2 caçadores morreram enquanto estavam perto dela e manda, furioso, que ela não toque nele. Depois de ouvir isso, a garota entra ainda mais em histeria. Ela não consegue entender por que tudo de repente virou um pesadelo desses, e o medo em seu rosto fica quase doloroso de ver. O comandante dos caçadores de repente sente a pressão esmagadora de uma energia sinistra se fechando ao seu redor. Seu coração afunda, e ele percebe com um medo crescente que, desta vez, o fantasma maligno pode ter vindo atrás dele. Em resposta, o homem rapidamente invoca seu próprio fantasma. O ambiente se enche de flashes de energia, e atrás dele aparece uma criatura enorme e sombria, irradiando uma presença pesada e opressiva. O fantasma do comandante usa imediatamente sua habilidade para criar um escudo de energia ao redor do mestre. Uma barreira defensiva se forma num instante, envolvendo-o como se quisesse bloquear a morte que se aproxima. Lin Yu fica levemente surpreso ao ver que o comandante dos caçadores realmente possui seu próprio fantasma. Mesmo assim, ele acredita que isso não vai ser suficiente para salvá-lo, e esse julgamento se prova correto quando o fantasma maligno atinge o escudo com um golpe poderoso, tentando despedaçá-lo e alcançar o comandante com sua mão cheia de garras. O fantasma maligno consegue romper o escudo defensivo pela força bruta. No instante seguinte, a criatura avança e agarra o homem aterrorizado pelo estômago com uma precisão assustadora. O comandante dos caçadores cai pesadamente no chão. Seu corpo inteiro se contorce em convulsões enquanto ele se revira de dor e solta gemidos quebrados e miseráveis. Dor e puro terror estão estampados no rosto do homem. Com uma voz fraca e trêmula, ele murmura que não quer morrer, parecendo menor e mais impotente do que nunca. Os jovens ao redor ficam completamente atordoados com o que acabaram de ver. Nenhum deles esperava que o fantasma maligno derrubasse seu poderoso comandante com tanta rapidez e tanta facilidade. Um jovem ajuda a garota apavorada a se levantar e fala com amargura. Ele diz que eles só vieram até ali por causa da arrogância do comandante, e que, se soubessem que tipo de perigo estava esperando lá dentro, nunca teriam entrado no shopping. A garota, ainda abalada e à beira das lágrimas, diz que os caçadores já fracassaram. Então ela se vira para Lin Yu e pergunta o que eles devem fazer agora. Lin Yu levanta a cabeça devagar, com o olhar firme e afiado. Em uma voz calma, ele diz que finalmente entendeu a regra de assassinato do fantasma. O enorme fantasma maligno circula os jovens outra vez, claramente se preparando para mais um ataque. Enquanto todos os outros ficam tensos de medo, o protagonista permanece calmo e apenas espera a criatura fazer seu movimento. O fantasma avança de repente direto contra Lin Yu.
Em resposta, o protagonista ergue um enorme parafuso de arremesso e o aponta diretamente para a cabeça da criatura com foco total. O parafuso de arremesso dispara em alta velocidade contra o fantasma maligno, mas a criatura desvia por muito pouco com uma agilidade estranha e some no espaço mais uma vez. Os jovens só conseguem observar enquanto a energia indeixada pelo ataque vai se dissipando lentamente no ar. Um dos caçadores sobreviventes pergunta rapidamente ao protagonista se ele conseguiu matar o fantasma com aquela arma de arremesso. Sua voz está cheia de esperança desesperada, como se a resposta de Lin Yu sozinha pudesse decidir se alguém ali ainda tem chance de continuar vivo. Lin Yu responde com calma, dizendo ao homem que o fantasma não foi destruído de jeito nenhum. Ele ainda está vivo e escondido por perto, mas o contra-ataque dele conseguiu forçá-lo a recuar por enquanto e lhes deu um pouco de tempo. O líder da equipe olha para Lin Yu com admiração evidente, claramente impressionado com a facilidade com que ele repeliu o fantasma maligno. O que tinha jogado todo mundo no pânico pareceu quase fácil nas mãos de Lin Yu. Um jovem investigador dá um passo à frente, nervoso, pede que o protagonista explique uma coisa importante. Ele quer saber exatamente que sinal o fantasma usa para escolher sua próxima vítima. Lin Yu se vira para as garotas e diz com firmeza que, a partir daquele momento, nenhuma delas pode falar. As garotas trocam olhares inquietos e depois encaram Lin Yu, confusas, sem entender por que uma regra tão estranha de repente se tornou tão importante. Lin Yu explica o padrão com uma voz séria, para que todos escutem com clareza. Ele diz que, assim que um homem fala com uma garota, o fantasma imediatamente passa a mirar no homem que falou com ela. O jovem caçador franze a testa, claramente incomodado com essa conclusão, e logo faz sua própria pergunta. Como ele também tinha falado com a garota antes, quer saber por que o fantasma não foi atrás dele também. Lin Yu diz que a única razão de o jovem ter escapado foi pura sorte. Ele deixa claro que o fantasma atacar homens depois que eles falam com mulheres não é um acaso aleatório, mas um padrão repetido e extremamente perigoso. O homem ao lado deles fala e relembra o que aconteceu antes com a voz abalada. Ele diz que, logo depois que o líder do grupo de caçadores falou com a garota, o fantasma apareceu e o matou na hora. Lin Yu mais uma vez avisa as garotas para manterem a boca fechada aconteça o que acontecer. Caso contrário, ele diz, outra pessoa pode acabar tendo o mesmo destino miserável do comandante morto. Um dos caçadores assente com a cabeça e admite que a conclusão de Lin Yu faz sentido. Antes, ele acreditava que o fantasma só tinha começado a enlouquecer por causa da morte de Yanni, mas agora percebe que a verdade pode ser muito mais complicada. Pelas palavras deles, o protagonista passa a entender que Yanni era um caçador morto ligado ao incidente fantasma anterior. O nome claramente pertence a alguém importante na cadeia de acontecimentos que eles estão tentando desvendar. O comandante dos investigadores explica que Yanni era um caçador de terceiro rank. Ele não sabe muitos detalhes sobre ele, mas sabe que o homem mantinha laços próximos e amistosos com uma das organizações secretas. Ao ouvir isso, Lin Yu percebe na hora que esses jovens caçadores estão escondendo muito mais do que admitiram. Sua expressão endurece enquanto ele exige que parem de omitir informações e contém imediatamente tudo o que sabem sobre Yanni. O jovem caçador fica desconfortável e tenta escapar da pressão. Ele diz que quase não teve contato direto com Yanni, então, na verdade, não sabe muita coisa sobre ele. Lin Yu manda friamente que ele pare de fingir e fale com honestidade. Sob essa pressão, o homem finalmente revela que o fantasma matou duas pessoas em dois lugares diferentes exatamente no mesmo horário, e, embora os caçadores soubessem disso, esconderam isso de propósito da polícia. O rosto de Lin Yu fica sombrio ao julgar esse comportamento como vergonhoso e profundamente irresponsável. Aos olhos dele, eles não estão apenas escondendo fatos, mas efetivamente usando como isca para sua vingança a pessoa que pediu ajuda a ele.